Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Vou fazer uma pergunta antes de mais nada. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Vou fazer a pergunta de novo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. E eu tenho certeza que essa manhã, não porque eu estou aqui, não, mas porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Porque você veio, o Espírito Santo habita em você, habita em mim. E você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Essa madrugada, já amanhecendo, eu estava falando com Deus e na minha sacada ali, que o meu altar é a sacada do apartamento que eu moro. E aí eu estava ali olhando e uma neblina que não dava para enxergar nada. Nada, tudo aquela névoa. E eu falando com o Senhor, e de repente eu falei para o Senhor assim, eu falei: Senhor, assim como essa névoa que eu não estou enxergando nada, eu estou falando aqui contigo, mas eu tenho certeza que o Senhor está aqui. Eu não estou enxergando, mas o Senhor está aqui. E é isso que eu quero dizer para você já. Você não está pegando Deus, você não está palpando Deus, você não está sentindo Deus talvez, mas independente disso, Ele está aqui. E qual a forma que você possa ter certeza? A sua fé. Se você tem fé e crê, a própria existência de Deus vem até aqui. Porque a palavra diz que todo aquele que, quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele se fará presente. 2 ou 3, olha o tanto de gente que tem aqui. Então a manifestação dos santos está aqui. Os louvores já foi a prova clara da manifestação do próprio Deus nas nossas vidas. Então todos querem ser cheios do Espírito Santo, eu também. Estou em busca dia a dia, para que o Espírito Santo, cada vez que eu possa estar mais cheio. O que é cheio? Cheio é diferente de um copo vazio. Vou dar um exemplo depois aqui, bem simples, mas esse copo está vazio. Ai, Jesus. E muitas vezes nós estamos assim na presença de Deus. Estamos vindo na casa do Senhor, mas quando saímos aqui, estamos vazios da presença de Deus. Estamos cheios do culto, de uma palavra que tocou meu coração, a minha alma. Saí mais aliviado, mas estou vazio de Deus. E como que eu vou encher esse copo da presença do Espírito Santo, ou da presença do próprio Deus? É buscando Ele, é falando com Ele, é lendo a palavra, é cumprindo os mandamentos, amando Ele sobre todas as coisas, amando o teu próximo como a ti mesmo. E outras coisas mais que nós vamos falar essa manhã. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios 5. Efésios 5, a partir do verso 18.
Está acompanhando no telão? Efésios 5, 18. A partir do verso 18 ao 19, que esse é o nosso texto base. Diz assim o texto: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, ao vosso coração. Até aqui. Dando sempre, vamos continuar. Muito bom. Até aqui. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Enchei-vos do Espírito. E o que nós fizemos, olha que interessante, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, foi o que nós acabamos de fazer. Se você chegou aqui tão vazio, ao ponto de você falar, Kleber, eu não estou me considerando cheio do Espírito Santo. Amém, tem dia que eu também não estou. Mas a partir do momento que você adora ao Senhor, com salmos, hinos e cânticos espirituais, isso já é um começo daquilo que você mesmo está ativando dentro de você. A chama do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa em você. É a manifestação do próprio Deus. E você tem o poder de tanto ativar essa chama como apagar. O texto fala lá, Paulo fala em um dos textos do Novo Testamento, ali, uma das cartas de Paulo, ele fala, não extingueis o Espírito Santo. O que é extinguir? Não apagar o Espírito Santo. E nós temos esse poder de acender a chama do Espírito Santo e apagar. De que forma, Kleber? Com aquilo que você mais alimenta. O que você está alimentando no seu dia a dia? Eu sempre falo isso, porque para mim é o meu norte de vida. Quando eu me deparo que eu estou me enchendo muito das coisas desse mundo e menos das coisas de Deus, eu sinto isso. Sabe? Quando você já acorda naquela correria, que tem a gente, quem que não tem um monte de coisa para fazer amanhã, segunda-feira? Será que sou eu? Eu tenho. Desafios, né? Trabalho. Melhor, né? Não sei nem amanhã. Quem não tem um almoço do domingo para fazer, né? Tantas outras coisas. As mulheres, os homens, aí cada um tem os seus afazeres, e já está pensando o que você vai fazer mais tarde, vai no shopping, vai, enfim, tanta coisa que você pretende fazer. Mas, se você não tirar tempo para o Senhor, você não consegue. Charles Spurgeon, John Stott, John Wesley, e tantos outros homens do século 18 e 19, você vai ver as histórias desses homens, príncipe dos pregadores, tição queimado. John Wesley foi considerado assim, porque ele saiu de uma casa queimada, e foi um dos maiores pregadores. John Stott, e tantos outros homens, as pregações desses homens, por onde eles passavam, a presença do Espírito Santo era tão grande, que eu estava lendo esses dias, que era Jonathan Edwards, onde ele passava, as pessoas se agarravam na empresa, porque quando ele pregava, as pessoas se agarravam nas cadeiras, porque a pregação era tão forte, não porque ele estava falando do inferno, mas porque a presença do próprio Deus naquele homem era tão grande. E aí você vai descobrindo, você vai vendo a história, você quer saber um pouco detalhadamente, não, mas o pincelado de cada um desses homens está ali os heróis, o livro Heróis da Fé. Você consegue entender cada um. Inclusive Lutero, fala da história de Lutero, Savonarola, homens que oravam 5, 6, 7 horas por dia. Aí você fala, caramba, esse cara não tinha o que fazer não? Esses caras não tinham o que fazer não? Mas quando ele saía do momento de oração, meu irmão, o tempo parece que prolongava para eles. Homens que dormiam poucos, porque acordava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e eles só começavam o dia deles depois de passar 3, 4 horas orando. E por que perpetuou até hoje? Por que a história desses homens estão até hoje? Por que eles foram tão revolucionários? Charles Spurgeon, quando ele morreu, a Inglaterra inteira fez o cortejo fúnebre dele, parou a Inglaterra.
porque era homem de oração. E aí, em uma das suas entrevistas da época, perguntaram para ele: Charles, por que a sua pregação é tão relevante? Por que atrai tanta gente? E ele falou um segredo. Ele podia trazer a glória para ele, mas ele falou assim: é porque enquanto eu estou pregando aqui no altar, tem 300 intercessores orando por mim e por vocês. Sabe o que eu quero dizer para você? O poder da oração. Você se enche do Espírito Santo. E ele reconhecia que não era apenas a parte da oração dele, mas eram os 300 que estavam orando que fazia toda a diferença. Estou falando um pouco da história, na qual chegou a Bíblia e o Evangelho até nós, através de muitos desses homens missionários que chegaram até nós, mas eles foram cheios do Espírito Santo. Se Paulo não fosse cheio do Espírito Santo, ele não tinha feito as cartas que ele escreveu, 13 ou 14 cartas. Se Paulo não fosse cheio do Espírito Santo, ele não tinha saído ali de Jerusalém e ido para a Europa, Ásia Menor e tantos outros lugares, de navio, a pé, passando frio, fome. Por quê? Por amor ao Evangelho. É cheio do Espírito Santo que você faz coisas dentro da sua própria casa. É cheio do Espírito Santo que Deus faz coisas extraordinárias através de você. E muitas vezes a história desses homens era história negativas para a sociedade, mas positiva para o céu. Muitas vezes as pessoas estão vendo o seu momento, mas Deus vê você. Deus viu Davi, um pastorzinho de ovelhas com 17 anos de idade, enquanto o profeta Samuel estava vendo os irmãos dele todo robusto, forte. Deus não vê como eu e você vê. Eu não sei como você entrou aqui essa manhã, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo quer te encher de tal maneira a qual você possa sair cheio da presença de Deus. E quando você sair porta fora, você vai falar: não, Satanás, hoje eu não vou brigar com a minha esposa no carro, hoje eu não vou fazer isso, ou amanhã eu vou ser um bom funcionário, amanhã eu vou, falar do amor de Jesus para as pessoas, amanhã eu vou testemunhar, amanhã eu vou fazer algo, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia mais, eu vou estar perto do meu Deus, porque a eternidade me espera, e eu sou cidadão do céu. Como eu falei ontem na aula do Start, a gente estava falando sobre a eternidade. Mais cedo ou mais tarde, eu e você iremos voltar para casa, porque foi de lá que nós fomos criados, na eternidade, não foi na terra. O céu governa a terra, e não a terra governa o céu. O homem acha que ele governa, mas quem governa é o eterno. O eixo da terra, em diagonal, lei da física, se sair 1 milímetro do eixo da terra, causa uma catástrofe gigantesca. Quem que controla esse eixo? O próprio Deus. Buraco negro, e tantos outros que existem na galáxias. 100 bilhões ou 100 trilhões de galáxias. É incalculável a infinidade do universo. Mas quem comanda tudo isso? Os cientistas, muitos deles já chegaram a algumas conclusões. Tem um Criador, e o Criador foi o que criou eu e você. Ele criou todo o universo a teu favor, a meu favor. O sol para te dar, a lua para te dar luz, o sol a luz e outras infinidades. Amém? Paulo está falando aos Efésios, não quero entrar no tema teológico de quem era Efésios, qual era a carta, quem era aquele povo, se era da Ásia Menor ou maior. Não quero falar sobre esses assuntos teológicos, informações. Eu quero falar a essência, que o próprio versículo diz: enchei-vos do Espírito Santo. O que é encher do Espírito Santo? Paulo usou a expressão cheios do Espírito Santo para instruir os cristãos a serem constantemente guiados e controlados pelo Espírito. Quando Paulo fala isso, ele queria trazer para o povo de Efésios, a igreja de Éfeso, para que eles pudessem ser controlados pelo Espírito. E Deus quer que eu e você seja controlado pelo Espírito, e não mais por nós mesmos. Eu faço assim mesmo e acabou. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim mesmo.
Mas você está aqui hoje. Você talvez já teve um encontro com Jesus. Sabe para quê? Para quê? Para que você possa ser guiado pelo Espírito de Deus. Sem o qual o Espírito de Deus te leva a um processo de santidade, que a Bíblia diz, sem o qual ninguém verá o Senhor, sem santidade. E é nesse processo que nós entramos, quando permitimos que o Espírito Santo, e constantemente eu estou, me analisando, pedindo perdão. A minha oração hoje foi de perdão. Não orei por ninguém. Falei, Senhor, hoje eu não vou orar por ninguém, eu vou orar por mim. Já começo, Senhor, me perdoa, por isso, por aquilo, por pensamentos, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu não deveria falar. Fui pedindo perdão. Porque como eu vou trazer uma palavra sem perdão? Perdão, Senhor, por tantas coisas. Por eu ser falho. Por às vezes julgar em pensamento. É rápido, quando você já fez. Não, eu não posso aceitar isso na minha vida. Porque o único juiz é Jesus. Todos nós falhamos e falharemos, porque somos seres humanos. Eu não posso viver no constante erro, que aí é um problema. Mas quando há um arrependimento, a Bíblia fala, um coração contrito, Deus nunca desprezará. Salmo 51, verso 10 e 11 fala isso. E aí, o Espírito, Paulo está querendo dizer que por aí que eles pudessem ser guiados pelo Espírito. Em vez de deixarem dominar pelo vinho e seus efeitos. Mas o que Paulo fala? Não se embriagueis com vinho, onde que há contenda. Onde há vinho, onde há bebida, a embriaguez, ela causa o quê? Discórdia, briga. Quantos casamentos não foi acabado, destruído por conta da bebida? Quantos divórcios aconteceram? Quantas famílias destruídas? Quantas pessoas que estão se recuperando? Como eu já fui em algumas casas de recuperação, de álcool, de drogas. Pessoas que estão lutando, porque quando ele bebe, ele perde noção. E aí Paulo fala assim, que você seja cheio do Espírito Santo, ou seja, controlado por ele, e não mais pelo vinho que te dá descontrole. Você fica descontrolado, e muitas vezes não precisa você nem beber. O seu temperamento embebeda tanto você, que você fica descontrolado, e não sabe nem o que está fazendo. E Deus quer que você, o Espírito Santo quer, Ele tem ciúmes de você, a Bíblia diz. Ele tem ciúmes. Não é ciúmes carnal que nós temos, não. É um ciúmes, o ciúmes que quando fala na Bíblia é zelo. Zelo por tua vida. Porque Ele quer que você esteja sempre cheio dEle. Quando você erra, quem te instrui quando você errou não foi a lei do pensamento, não, foi o Espírito Santo que habita em você. Ô meu filho, não faz isso não. Você mentiu. Aí te dá aquele aperto. E se não estiver dando aperto, tem alguma coisa errada contigo. Sinal que o Espírito Santo, você apagou ele de tanta forma, que agora o pecado já não faz mais diferença na sua vida. Pecado, meu irmão, no século 21, 2025, é pecado. Ontem eu falei no estudo, inferno existe, e existe até hoje, vai existir eternamente. Porque Apocalipse fala que Jesus reservou ali para o diabo e seus anjos, o quê? O lago de fogo e enxofre. Jesus que disse. O inferno existe. Então se você não quer ir para lá, se entrega a Jesus verdadeiramente, se arrepende dos seus pecados. E encha-se do Espírito Santo de Deus. Amém? E aí, Paulo continua, ser cheio do Espírito Santo, na perspectiva de Paulo, implica em uma vida transformada, onde a pessoa se submete à vontade de Deus. Permite que o Espírito Santo opere em sua vida, produzindo frutos com amor, alegria, paz e outras qualidades. Nós que estamos, qual a característica de quem está cheio do Espírito Santo? Qual a característica principal, podemos dizer, da pessoa que está cheia do Espírito Santo? Gálatas 5:22, vamos ver? Vou pegar a água errada aqui já. Ia tomar da jarra e deixar do copo. Olha o que o texto diz. Quem é cheio do Espírito Santo aqui? Vamos levantar a mão de novo. Ah, eu não sou. Levanta pela fé, meu irmão. Acredita. Traz existência. A fé é trazer existência aquilo que não é. Ah, mas não interessa. Levanta a mão, meu irmão. Em nome de Jesus. Não é porque eu estou pedindo, não. Pela fé. Traga fé ao teu coração essa manhã. Sai daqui cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? A característica do Espírito Santo na sua vida é isso aqui, ó. Mas o fruto do Espírito.
fruto do Espírito, característica do Espírito Santo é. Quando Paulo fala tivemos o estudo do Espírito Santo, né, pastorzão? Na apostila, quem quiser vir no start, tivemos o estudo do Espírito Santo. Fruto do Espírito, Espírito Santo. Você aprende tudo no start. Quinta-feira, 19h30, já estou fazendo um marketing aqui. Quinta-feira, tem até a galera aqui, Quinta-feira, 19h30, sábado às 17 horas, uma turma no sábado, 2 turmas na quinta-feira por falta de um, estamos abençoados, estamos crescendo, vamos lá. Mas o fruto do Espírito quando Paulo fala presente, Paulo não fala não, será, Paulo fala foram, não, ele fala estado de presente, hoje, agora, o fruto do Espírito tem que estar na sua vida hoje. Mas o fruto do Espírito vai ser na minha vida amanhã. Não, amanhã não, é hoje. Busca isso para a tua vida. Amor. Gozo quer dizer alegria. Amor, alegria, paz, longanimidade, ser longânimos. Sabe, você não sair tomando atitude rapidamente, esperar as coisas. Benigno, fazer o bem. Bondade, ser bom. Ter fé. Fé é uma característica do fruto do Espírito. Mansidão. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso na terra. Temperança, seja, o próprio nome diz, você ser uma pessoa temperante, calma, paciente. Mais um, verso 23. Contra essas coisas não há lei. E tem mais um, que é o 9 que eu amo. Verso 22, por favor. Eu vou ler aqui na minha versão, rapidinho. Deixa eu ver, verso 2. Temperança, mansidão. Temperança nessa versão deixa eu ver na minha Bíblia, é melhor. Gálatas 5:22, na minha versão aqui, que é um pouco diferente. Só pra gente... vou ler aqui para vocês. O fruto do Espírito porém, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E o 9 fruto que eu amo é domínio próprio. Domínio próprio, o termo mais popular, mundano, vamos falar assim, autocontrole, né? Hoje é muito usado aí fora, autocontrole. Você tem que ter autocontrole, show. Isso é uma característica do fruto do Espírito. Domínio próprio. Porque se você tem um domínio próprio, meu irmão, você consegue amar, você consegue ser alegre, você consegue ter paz com as pessoas. Essa é a minha visão. Lembrando que o amor é a maior característica, é o primeiro. Se você não amar, você não consegue fazer mais nada. Então, como que eu consigo identificar, Kleber, que o Espírito Santo está em mim? Quando você, de verdade, tem essas características. Mas eu tenho 9 e falta uma. Busque ela. Mantenha as 9 e busca essa. Você acha que eu tinha domínio próprio? Claro que não, meu irmão. Eu não tinha. Era um cara, sabe? Pá. Falava, já rebatia. Né? E a Bíblia foi me ensinando, porque eu fui lendo. E o Espírito Santo eu fui permitindo. Hoje ainda estou num nível bem melhor do que eu era. E vou continuar buscando. Domínio próprio, autocontrole. Por quê? É a forma de eu dizer que o Espírito Santo está dentro de mim. Está sendo confrontado? Está sendo massacrado? Está sendo caluniado? Fizeram mentira contra você, como fizeram com Daniel, para jogar ele na cova dos leões? Ele manteve-se firme. Você pode manter também. Daniel não foi lá rebater o rei. Que decreto é esse? Que palhaçada é essa, rei Dário? Não, ele se manteve firme. Ele sabe o que ele foi fazer? Ao invés de ir para a justiça, ir para o plenário, ele foi orar ao Senhor. A Bíblia fala que ele abriu a janela virada para Jerusalém, orava 3 vezes ao dia. Buscou a presença de Deus. Deixou o quê? O Espírito Santo não é controle, como a gente falou no começo? Não é ele que controla a sua vida? Pois é nessa hora que Deus coloca você à prova, porque é Deus que prova você, para ver quem é o Deus que está te dominando. É a sua carne ou é o Espírito Santo a qual você diz que tem? Gálatas 5:16 diz que os dois se opõem. A carne briga contra o Espírito contra a carne. Leia Gálatas 5, você vai ver como que fala. Muito forte. E aí, é isso. Essa é a característica do fruto do Espírito. Eu trouxe uma esponja aqui, para dar um exemplo. Essa esponja, ela está seca, amém? Estou apertando. Não tem nada. Está seca. Ela tem a resiliência. O pastor Jota já pregou sobre isso.
Essa parte eu deixo para ele, que ele manja mais que eu. Tanto que a gente brinca, eu brinco com o pastor Jota, eu falei, eu preciso comprar a Bíblia que você tem, pastor, porque eu não tenho. Se eu tiro da sua Bíblia, eu não consigo tirar da minha. É um dom que Deus deu para ele. Amém? Essa esponja, ela está seca. Essa esponja, eu estou apertando ela volta ao estado original, por resiliência. Mas ela não está molhada, não está encharcada, não está nada. Você para Deus é como essa esponja. O Espírito Santo, toda vez que você seja gotejando, seja derramando da água do Espírito Santo sobre a tua vida, ele vai se enchendo, vai se encharcando, porque ele quer usar você. Você não foi escolhido para viver seco espiritualmente. Você foi escolhido para viver cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? O que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Pastor Kleber, o que eu preciso ser? O que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Eu trouxe 5 características para você e vou procurar ser bem objetivo. Primeiro, ter uma vida transformada. Ter uma vida transformada, meu irmão, é ser cheio do Espírito Santo. Não é apenas uma experiência momentânea, mas um estilo de vida contínuo. Ser cheio do Espírito Santo não é você estar aqui hoje pela manhã, ou eu vim na igreja, tal, que top, eu gosto de ver, parede preta, né? Clima da hora, o louvorzão aqui na quarta-feira, top. Louvor hoje também, abençoado. Galera da recepção, a igreja que me amou, tal. Isso não é tudo, meu irmão. Isso não é tudo. Isso é só um ponto do iceberg. A recepção, estacionamento, palavra, ponto do iceberg. Mas a principal é você viver uma vida contínua. Você sair daqui com aquilo que você ouviu hoje, você sair com isso dentro de você. Você sair com isso dentro de você. A palavra de Deus, viva e eficaz na sua vida. Você não saiu da sua casa, acordou 7 horas, 6, 8, sei lá, para estar aqui, para sentar aqui, ouvir uma palestra e ir para casa do mesmo jeito. Não aceita isso na sua vida. Já aconteceu isso na minha vida. E às vezes acontece. Estou aqui, ouço a palavra, eu não me conformo, irmão. É o que eu faço. Às vezes eu pego, esse dia eu mandei até a foto para o pastor Jorge. Eu estou ouvindo a tua mensagem de novo, pastor, porque eu não entendi nada. Estou ouvindo, porque eu preciso frisar. A Bíblia fala que eu tenho que inculcar a palavra de Deus na minha mente. E é só através disso que nós vamos crescer espiritualmente e ser cheio do Espírito Santo. Ouvir podcast ajuda? Ajuda. Algumas pregações que eu gosto de ouvir também, ajuda. Mas se eu não pegar a Bíblia para ler, eu só vou me alimentando daquilo que alguém estudou, daquilo que alguém foi alimentado pelo próprio Deus. Eu estou tomando papinha na boca. E o Senhor quer que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Eu preciso viver uma vida transformada, não um momento. Eu não posso viver uma vida de momento. Em Romanos 12, capítulo 12, verso 1 e verso 2 diz assim. Romanos 12, 1 a 2. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu consigo ser cheio do Espírito Santo? Transformando o meu entendimento. Como eu transformo o meu entendimento? Não me conformando com esse mundo. O mundo faz... Todo mundo está fazendo tal coisa. Todo mundo está cortando cabelo assim. Todo mundo está usando roupa assim. Meu irmão, não estou falando de usos e costumes aqui, mas eu estou te falando o que está regendo. Será que as modinhas do mundo estão levando você? Será que as redes sociais, o Instagram, Facebook, seja lá o que for, que você segue, ou as pessoas que você segue,
Está moldando você? Quando Paulo fala no verso 1 que a gente não pode tomar a forma do mundo, ele está falando, não toma a forma do mundo. A sua forma é de Cristo. E a forma do cristão, sabe o que é? A cruz de Cristo, a qual você deve pregar seus pecados todos os dias lá. Ou se pregar, se for preciso. Essa é a forma do cristão, a cruz. Quando você vê a cruz vazia, você já remete o quê? Jesus me salvou, e agora eu vou viver para Ele. Então viver uma vida transformada, uma mente transformada. Conforme também Gálatas 5:22, a mente transformada, você produz fruto. Amor, amabilidade, bondade, enfim. Amém? Segundo ponto, para você estar cheio do Espírito Santo, é ter o controle do próprio Espírito sobre a sua vida. A embriaguez traz descontrole e desequilíbrio e males, mas estar cheio do Espírito Santo leva ao controle divino. Gálatas 2:20. Minha irmã já tem em Gálatas, ótimo, já vamos para 2:20. Gálatas 2:20. Olha o que diz o texto. Agora quem controla não é o Espírito Santo, a qual você entregou sua vida para Jesus? E olha o que o texto diz. Gálatas 2:20. Capítulo 2, verso 20. Diz assim o texto. Já estou crucificado com, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, que é o que nós estamos vivendo no dia a dia, vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. O que eu quero trazer? Quem controla a sua vida, agora não é mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Já falei desse livro, Em Seus Passos que Faria Jesus. História real de umas pessoas lá, em um determinado estado e país, que eles tomaram atitude. O que eu vou fazer a partir de hoje? Tudo que eu fizer, antes de eu fizer, eu vou perguntar o que Jesus faria. E a pergunta que eu faço para mim e para você, para mim e para você: antes de você tomar a sua decisão, você perguntou para Jesus? Antes de fazer o que você ia fazer, você perguntou para Jesus? Antes de comprar o que você ia comprar, você perguntou para Jesus? Ontem no Four Hands, quem veio aqui, estava uma benção. Foi dado um sketch, né? Sobre ali o casal, falando sobre comunicação. E aí ele foi lá, enquanto a esposa, ele foi falando, queria comprar uma moto, aquela coisa toda, ela no WhatsApp, ele também foi lá e comprou uma moto. Daqui a pouco ele vem já todo com uniforme de moto, tal, todo preparado. Eu falei, acho que é isso? Foi lá e comprou uma moto. E aí eu vou para um outro exemplo, pastor Melchior. Ele nem perguntou para Jesus, ele foi lá e comprou. Aí resumindo, trouxe tempestade para dentro de casa. Quantas vezes você comprou coisas pela internet, comprou carro, moto, sei lá o que você comprou, meu irmão, e trouxe tempestade para sua casa? Porque você não consultou a Deus e não consultou a sua esposa, ou esposa. Eu faço mesmo e acabou. Pois é, continua fazendo. Vai tomando suas atitudes. E lá na frente você vai ver o resultado. E aí quando, como foi o filho pródigo, aí vem chorando para o pai. Mas o pai é tão bom que ele fica de braços abertos. Então, uma das características, uma das provas que você está cheio do Espírito Santo, é essa também, você ter o controle, o Espírito Santo controlar a sua vida, as suas decisões. Amém? Terceiro, outra característica, ou melhor, outro ponto. O que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? É ser testemunha de Cristo. É ser testemunha de Cristo. Ser testemunha de Cristo. Qual é a maior manifestação do Espírito Santo em você? Isso aqui é aula de start, tá? Ser testemunha de Cristo. Agora eu vou fazer a pergunta e vocês me respondem. Qual é a maior manifestação do Espírito Santo na sua vida? Glória a Deus. Você é cheio, você é testemunha de Cristo. Você se torna cheio do Espírito Santo. Kleber, baseado em que você está falando isso? Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8. O Espírito Santo não tinha descido ainda. Jesus tinha ascendido ao céu, voltou, estava trocando ideia com os discípulos, dando as instruções. E aí ele diz isso aqui, Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
Recebereis o Espírito Santo e você será o quê? Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna testemunho de Jesus. Essa é a maior prova bíblica para a sua vida. Você está sendo testemunho de Jesus? Glória a Deus. Isso é um sinal que o Espírito Santo está em você. Amém? Quarto e penúltimo ponto. O que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? É manifestar o poder de Deus. Eu vou ler na minha Bíblia, que está lá em Atos capítulo 3, versos de 1 a 8. Atos 3. Atos 3, verso 1 ao 8. Pedro e João já estavam cheios do Espírito Santo. Capítulo 2 já tinha a descida do Espírito Santo, estava cheio. Pedro, junto com João, estava aqui, e eles estavam indo para o templo. E olha o que diz o texto, capítulo 3 de Atos, verso 1 ao 8. Diz assim: E Pedro e João subiram junto ao templo, a hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, disse Pedro, presta atenção aqui, verso 6. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Eles não tinham dinheiro, Pedro e nem João tinham dinheiro, mas uma coisa eles tinham, o quê? O Espírito Santo de Deus trouxe a cura para aquele homem. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, quando está em você, você traz cura para você, para alguém na sua casa, você ora aí, a enfermidade sai. Se não sair, continua orando, persevera. E aí, olha o sinal do Espírito Santo na sua vida, como foi na vida de Pedro e João. E tomando pela mão direita, o levantou e logo, verso 7, seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo. Aquele que era coxo, que ficava na porta, agora ele está lá dentro. Ele entrou para adorar o Senhor também. Então, o que eu quero trazer? Você está cheio do Espírito Santo, você vai trazer cura para a tua casa, meu irmão. Você vai trazer cura para a tua vida. O Espírito Santo traz cura para a tua vida. Creia nisso. Não fica apático não, meu irmão. Creia nisso. O Senhor Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui querendo trazer cura na sua alma. Qual foi o trauma que você viveu? Qual foi o trauma de infância que você carrega até hoje? Qual foi o pensamento suicida que você já pensou essa semana? Qual foi o diagnóstico médico que veio para você, que não tem cura? Seja cheio do Espírito Santo, que a cura vem sobre a tua vida. Qual foi a traição que você viveu? Quem que te traiu? Quem que te frustrou? Ou o que te frustrou? Seja cheio do Espírito Santo. Não permita com que isso te acabe com a tua vida. Tira a sua vida de você mesmo. Porque assim como João e Pedro, eles carregavam a presença do Espírito Santo. Deus quer que você carregue a presença do Espírito Santo na sua vida. Hoje e sempre, até a vinda do Senhor Jesus, porque Ele fala lá em Mateus 28, 20. O que você está carregando? Tristeza, amargura, angústia, falta de dinheiro, dívidas. Paulo fala em Romanos 8, nada pode me separar do amor de Cristo. Nada pode te separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a nudez, nem a fome, nem o frio, nem a espada, nada pode te tirar, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. O que está te separando de Deus? O que está te deixando você tão frio? Como estamos no clima hoje, inverno, frio. Se aqueça do Espírito Santo, porque
o Senhor espera por você na eternidade. Jesus disse que Ele foi preparar lugar, fala lá em João. Para quê? Para que você more junto com Ele. Ele quer que você seja cheio. E para você ser cheio, você tem que viver a palavra de Deus. Não é o que eu estou falando, mas viver o que a palavra, que o próprio Jesus disse. A palavra traz cura. Aqueles 2 discípulos trouxe cura para aquele coxo. E olha o que acontece. Ele entra saltitante. E aí diz o texto que ele entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ah, Kleber, mas eu estou orando já há tanto tempo, não acontece. A manifestação não acontece. O milagre não acontece. Esse problema não acaba. Como eu sempre falo, persevera. Que é a maior marca que você pode ter como cristão. Persevera. Ontem eu falei sobre isso, sobre a eternidade. 2 textos falam, Apocalipse, e outro texto fala que você tem que perseverar, Mateus 13. Fala que você tem que perseverar até o fim e será salvo. Apocalipse fala que para você ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ser fiel, seja perseverante. Não deixa a frieza bater no teu coração. Porque o próprio texto que fala de Mateus fala assim, Jesus fala assim que ele está falando sobre escatologia no capítulo 24 de Mateus, sobre os finais do tempo. Ele fala que a fé de muitos, o amor de muitos se esfriará. Não deixa o amor de Jesus se esfriar dentro de você não, meu irmão. Não deixa não. Porque essa é a armadilha de Satanás, colocando um monte de coisa na sua vida, um monte de problema, um monte de coisa para você realizar, conquistar, e você deixar a eternidade. Quantos estão em outra eternidade? Quantos estão no inferno? O inferno existe. Quantos estão no inferno? Mas Deus te resgatou. Você está aqui porque o amor de Cristo te alcançou, para que você esteja com Ele na glória. Paulo fala lá em 2 Coríntios 4:18, se não me falha a memória, até o irmão me lembrou no start. Essa leve e momentânea tribulação te trará um peso de glória. Sabe essa tribulação que você fala, meu Deus do céu, que gigante. Paulo fala, essa leve, isso que está vivendo é leve e momentânea tribulação, vai te trazer um peso de glória. Amém? E é isso. Quinto e último. Para eu ser cheio do Espírito Santo, é preciso ter um coração grato a Deus por tudo. Em Efésios, voltando para Efésios 5, quando você está cheio do Espírito Santo, você expressa isso, gratidão ao Senhor. Você expressa gratidão. Efésios 5, a partir do verso 17, isso mesmo. 2 Coríntios 4:17, ótimo. Efésios 5:17 diz assim, 19, minha irmã, 19 ao 20. Efésios 5, 19 ao 20 agora. Diz assim o texto: falando entre vós com salmos. Quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a falar entre vós. Olha que Deus, falando entre vós, Paulo fala. Qual é sua conversa no seu trabalho? É sobre a pornografia? É sobre as piadas obscenas? É sobre ficar tirando sarro do crente que caiu, ao invés de você orar por ele? Nossa, você viu lá, fulano de tal, o cara era homem de Deus, caiu, ora por ele, mano. A Bíblia fala que da mesma medida que você medir, você vai ser medido também. É dura essa palavra, mas é a palavra de Deus, não tem como eu fugir disso. E aí eu quero trazer para você, Paulo diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Uma vez que você canta, na sua palavra sai louvores, gratidão. A maior forma de expressão de um filho expressar para um pai é gratidão. Eu sou filho. Tenho minha mãe que fez 81 anos essa semana. Um Deus feliz aniversário para ela. Mulher de oração, cheio da presença do Espírito Santo. Eu
também sou filho, mas a maior gratidão que um pai pode ter de um filho é a gratidão. Sabe, você ser grato. E Deus quer que você seja grato pelo que você tem e pelo que você não tem. Às vezes você está buscando tanto por aquilo que você não tem e você deixa de agradecer aquilo que você tem. Ah, eu queria tanto tal coisa, queria tanto. Pois é, meu irmão, se Deus não te deu ainda, se você está orando, é porque ainda não é o momento de você receber. Quando você atropela as coisas acontecem igual Saul. Ele foi lá, o profeta falou, ó, espera aí, tantos dias vou chegar, a gente vai fazer a oferta, o holocausto. Beleza, esperou 1, 2, 3, o profeta não chegou, ele falou, não, deixa que eu faço. Esperei, não aconteceu, deixa eu lá que eu vou fazer. Foi lá e fez. Quando ele terminou de fazer, o profeta Samuel chega. E já chegou enquadrando ele. O que você fez? O que você fez, cara? Você é louco? Ele, não, porque você demorou, um monte de desculpa lá, esfarrapada lá, Saul. Aí Samuel falou, tá bom. Você era rei. Você não tinha autoridade de oferecer o local, só o sacerdote e o profeta, que era o profeta Samuel. Por conta disso, da sua pressa. Por conta disso, que você foi lá e fez os negócios sem pedir a direção. Foi fazendo as coisas, sem pensar. Agindo, sem pensar. Sem pedir a direção de Deus. Sem ter o controle do Espírito Santo. Por conta disso, o Espírito de Deus, o reinado. O Espírito de Deus sairá de você. A unção que tem sobre você vai sair. E o pior, a Bíblia diz que veio um espírito maligno e atormentava Saul até o final da vida dele. Sabe por quê? Por conta da pressa, desobediência. Você deixar sua carne dominar ao invés do Espírito Santo dominar. Amém? E aí, é isso. Que você possa ter um coração grato ao Senhor. E para finalizar, vou fazer um exemplo simples aqui, para que você possa entender. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Quando você entregou sua vida a Jesus, você estava vazio. Lembra que eu falei que esse copo estava vazio? Pois é. E aí você começou a buscar Deus. Esse copo está cheio, mas também não está vazio. Foi a sua busca por Deus na oração. Estava difícil, né? Quando você se converteu, você precisou se livrar de tanta coisa. Você veio, lembra agora, o dia que você entrou na casa do Senhor. Como que você veio para a presença de Deus? Você veio vazio. E aí você aceitou Jesus, se batizou, e o copo começou a encher. Porque você começou a buscar a presença do Espírito Santo. Você começou a buscar. Mas Deus não quer que você pare por aí. Ele não quer que você nunca mais fique vazio. Você só pode ficar vazio se você virar as costas para o Senhor. E o Senhor, você foi buscando, foi se enchendo. E aí você ficou cheio. Como que está esse copo agora? Está cheio? Está cheio, né? Esse copo, ele está tão cheio que você pode tomar essa água, saciar sua sede. Eu posso dar para 1 até 2 irmãos e saciar a sede dele. Quando você está cheio de Deus, é assim, você consegue abençoar outras pessoas. Eu consigo abençoar com aquilo que Deus me deu. Mas Kleber, eu não consigo ler, eu não tenho o dom da palavra, não tem problema, mas você tem o dom de ajudar as pessoas. Você, esposa, cuida bem dos seus filhos, do seu lar, do seu marido. Marido, você ama a sua esposa, trabalha, busca o melhor para a sua casa. E você vai buscando. Você buscou. Mas mesmo assim, Deus não quer que você pare por aí. Ele quer que você seja mais do que isso. Você está cheio, quando esse copo seu, eu vou dar para uma determinada limitação de pessoas.
Mas o que Deus quer de mim e de você, meu irmão, é que você transborde. Ele quer transbordar em você. Ele quer transbordar a presença do Espírito Santo em você. Ele quer que você transborde. E sabe mais? Sabe o que Deus quer de você, meu irmão? Que além de você transbordar, lembra dessa esponja que estava seca? Olha, quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a pingar. Por onde você passar, você derrama a presença de Deus na vida das pessoas. Porque você está encharcado da presença de Deus. Você não está encharcado de problemas, você está encharcado da presença de Deus. E por onde você passa, como era Eliseu passando e aquela mulher olhando da sacada da sua casa com o seu marido, e ela fala assim: ali está passando um homem de Deus. Ele não falou nada que ele era um homem de Deus, mas ela reconheceu porque encharcava a presença de Deus sobre a vida de Eliseu. Deus quer que vocês vivam a vida encharcada da presença dEle. Busque essa presença a todo custo da sua vida. É tudo que você tem, o maior tesouro que você pode ter é a palavra de Deus, é a presença de Deus. O cabode de Deus é tudo que você tem. Cabode no hebraico é a presença de Deus. Busque ela para a tua vida, de todo o teu coração. Não deixe o copo esvaziar. Transborde da presença do Senhor, para que a sua vida viva encharcada da presença do próprio Deus, para todos sempre, até a vinda de Cristo. E você todos os dias, quando se acordar, você vai ter a certeza da sua salvação. Você não vai ter a dúvida. Se você tinha dúvida até hoje, você não vai ter mais. Você vai ter a certeza da sua salvação. Você vai ter a certeza que Jesus, se você morrer agora, você estará com o Senhor na eternidade. Se eu morrer agora, eu vou estar com o Senhor na eternidade, porque eu estou buscando a presença de Deus todos os dias. Eu sou falho, eu tenho defeito, sim, mas eu não aceito isso para a minha vida. Eu falo: Senhor, me ajuda, me limpa com Teu Espírito Santo, mas me encha. E aí eu busco mais a presença de Deus. E essa própria esponja do Espírito Santo é aquela que vai limpando-me dos pecados, vai limpando-me de toda a sujeira da maldade, de tudo aquilo que quando eu fui criado, de tudo aquilo que como eu nasci. Deus vai limpando de toda a sujeira através do Espírito Santo, a esponja do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Fica de pé em nome de Jesus.